Então fala galera, aqui é o João. Bom, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre história clínica. A proposta desse canal é exatamente trazer aquilo que está me fazendo eu me tornar um médico, entendeu? Então a questão é eu me tornar um médico de verdade e conseguir passar isso aqui nesse canal para vocês, porque tudo que for me tornar um médico eu quero compartilhar aqui com vocês. Serve de revisão para mim, pode ajudar algum de vocês, né? E o método Feynman, ele consiste em você saber dar aulas sobre aquilo que você está estudando, entendeu? Então, uma das melhores formas de você aprender é você dando aula. E a proposta desse canal é exatamente isso, cara. Eu vou dar aulas daquilo que eu estou aprendendo, vou compartilhar com vocês, se fizer sentido para vocês, e vocês conseguirem me ajudar também, é uma troca, entendeu? É nesse sentido que esse canal existe, e eu sei que às vezes os vídeos podem ser um pouco enfadonhos, um pouco chatos e tudo mais, mas eu quero seguir aqui com a proposta desse canal, porque eu acho que é muito importante e vai valer a pena. Beleza? Então vamos nessa, espero que ajude vocês, espero que faça sentido para vocês. Vou ficar baixo aqui, né? Ficar menorzinho aqui no quadrado. E vamos nessa com os estudos aqui. Antes, aqui no último vídeo, a gente falou sobre a revisão de sistemas, abordou aqui estado mental, tudo mais, todos os sistemas que devem ser pontuados, as perguntas que devem ser feitas para cada sistema, cada alteração que deve ser negada, que deve ser lembrada, que deve ser pontuada. Coisa que é muito importante porque vai construir ali uma complementação para a nossa história clínica, para o nosso diagnóstico, beleza? Então, a história clínica deve ser colhida dessa forma, assim, séria mesmo, completa, entendeu? Então é nesse sentido que isso aqui aparece. Show? Eita, o barulho aqui. Show. Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar sobre os antecedentes. Vamos começar falando sobre os antecedentes fisiológicos, que envolve ali as condições de gestação e nascimento. Tá, como é que foi as condições da sua gestação? Ah, não, minha mãe, ela não sabia que eu estava para vir, então ela nem fez pré-natal comigo, ou nem existia pré-natal na época. Nasci às pressas, fiquei muito tempo em trabalho de parto, isso rendeu tal coisa, então tem que perguntar. Perguntar como é que foi o desenvolvimento neuropsicomotor. Ah, como é que eu vou perguntar isso? Cara, dentro dessa parte de desenvolvimento neuropsicomotor, deve ser avaliado assim, você teve dificuldades ali para aprender a andar, teve dificuldades para aprender a ler, você conseguiu aprender a ler, você tinha dificuldades em entender o que as pessoas falavam para você, algo nesse sentido, é nesse ponto que o desenvolvimento neuropsicomotor aparece. Aqui para as mulheres, né, deve perguntar sobre menarca, quando foi a primeira vez que você menstruou? Tá, a sua puberdade começou então quando, mais ou menos, quando? Qual foi a idade de início da sua vida sexual? Quando foi sua coitarca, também chamada de coitarca, né? Isso aqui vale para os homens também, né? A idade que iniciou a vida sexual. E menopausa. Isso aqui para as mulheres que são mais velhas, beleza? Lógico que algumas informações as pessoas não vão conseguir lembrar. E daí você tem que referenciar isso, né? Não lembra. Ou prefere não lembrar, idade menarca, idade de puberdade, enfim. Características do ciclo menstrual, então esse aqui é específico de mulheres. Regularidade do ciclo menstrual, qual a frequência, a duração, o volume do fluxo menstrual. Isso já foi um pouco considerado ali na parte da avaliação do sistema genital ali na revisão de sistemas que a gente trouxe aqui, ó. Aqui, vai perguntar um pouco sobre isso, né? Mas aqui a gente está falando sobre os antecedentes. Então, se tiver alguma alteração, alguma coisa, a gente vai pontuar aqui. História obstétrica, específica a mulher também. Perguntar quantas gestações teve, quantos partos teve algum aborto. Sexualidade. Quando foi a primeira vez que teve uma atividade sexual? E como é que está a vida sexual atual? Quantos parceiros tem? Tudo mais. Isso aqui pode ser considerado ali também num antecedente que a gente... nos hábitos de vida, né? Que é um dos antecedentes também. Opa, beleza, vamos lá. Aqui. Os hábitos de vida. A gente vai perguntar primeiro sobre a alimentação. Então, perguntar o número de refeições, distribuição no dia. Aqui tem uma recomendação do Ministério da Saúde. Quantidade de sal, gordura, açúcar livre. Como é que é? Não, eu como muito açúcar refinado, como muita gordura, como muito sal. E eu tenho um número de refeições de 3 refeições ao dia. A gente sabe que é pelo menos 5 saudáveis por dia, né? Para ter algo legal. Eu não como frutas, então tem que perguntar o número de frutas, legumes, verduras. E aqui tudo ele vai falar, as pessoas vão falar. Padrão de sono, como é que tá o sono? Ah, que horas você dorme? Que horas você acorda? Tem dificuldade para dormir? Para iniciar, para manter o sono? Você tem muitos despertares à noite? Você acorda muito à noite? Você tem insônia terminal? Que é você acordar no meio da noite e não consegue mais dormir? Você ronca muito? Você tem uma sonolência diurna? Você acorda descansado ou não? Então tem que perguntar isso aqui no padrão de sono,
relacionado aos hábitos de vida. Lazer, perguntar, como é que você costuma se divertir? Você joga futebol, você faz caminhada com seus amigos, você sai com eles, você vai pra igreja, como é que é? Saber perguntar, porque também é um hábito de vida extremamente importante, beleza? Opa, calma aí. Cara, tô com problema nesse aqui agora, hein? Nossa. Beleza, vamos lá. Hábitos de vida. Atividade física. Qual é o tipo de atividade física que você faz? Faz crossfit, faz natação, faz musculação mesmo na academia? A duração. Eu malho 2 horas por dia. Eu não malho. Eu malho 10 minutos por semana. Sei lá. Entendeu? Tem que perguntar. Quantas vezes? 3 vezes por semana. E tudo mais. Você bebe álcool? Você fuma? Já usou alguma droga ilícita? Qual o tipo? Qual a duração? Qual a frequência? Qual a quantidade daquilo que você usa? Tem que perguntar tudo. Isso aqui pode ser um pouco muito chato para o paciente, mas tem que ter uma história clínica completa, bem colhida, com um ambiente ali seguro, que tem que ter aquela interação, não pode ser algo monótono também, então tem que saber perguntar, tem que saber se portar diante do paciente. Tem contato com animais domésticos? Eu tenho tantos cachorrinhos. Beleza. Tem contato com vetores ou presença na área endêmica de doenças infecciosas ou parasitárias? Por exemplo, pessoas que têm o saneamento básico prejudicado, muitas vezes pode lidar ali com algumas verminoses, entendeu? Ou pessoas que andam em regiões em que tem muita piscina e tem muita dengue, então tem contato ali com Aedes aegypti, né? Que é o vetor da dengue, beleza? A vida sexual, tá ativa ou não? Qual é a sua orientação sexual? Quantos parceiros você tem? Você usa cuidados contraceptivos? Usa proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Então usa camisinha. Imunizações de difteria, tétano, coqueluche. Isso aqui tem que perguntar sobre todas essas. Apresentou o cartão de vacinação atualizado ou não? Tem que perguntar isso, porque justamente se a pessoa perguntar, tem cartão de vacinação atualizado? Tem. Então, teoricamente, todas essas aqui estariam já inclusas, beleza? Exames preventivos periódicos, faz Papa Nicolau, faz mamografia, faz pesquisa de sangue oculto nas fezes, colesterol, se tem algum exame preventivo, se faz exames preventivos periódicos, né? Agora vamos para os patológicos, antecedentes patológicos. Tem doenças comuns na família, sarampo, rubéola, varicela, tal, perguntar. Doenças congênitas, doenças de alguma malformação, alguma doença genética, algo nesse sentido, tem alguma doença nesse sentido? Perguntar, né? Do paciente, né? Isso aqui para a família vem depois. Tem doenças infecciosas, tem tuberculose, tem alguma doença sexualmente transmissível, já teve esquistossomose, já teve pneumonia, hepatite, alguma doença crônica, hipertensão arterial, diabetes, depressão, asma, né? Traumas. Já teve algum trauma, já teve algum traumatismo craniano, já quebrou o braço, já machucou, enfim, qual tipo de trauma? Que data foi? Teve alguma complicação? Tem alguma sequela? Eu machuquei minha perna quando eu era menor, quando eu tinha 13 anos, foi há 5 anos atrás, e eu manco por conta disso, então são sequelas, né? Tem alguma alergia a medicamento ou a algum alimento? Cara, isso aqui é o mais importante. Perguntar sobre alergias a medicamentos e alimentares, beleza? Extremamente importante. Muitas pessoas têm alergia à dipirona, e se o médico prescrever dipirona para elas e for administrado, cara, já era, entendeu? O problema é grande, beleza? E outros procedimentos antecedentes patológicos são os procedimentos anteriores. Já fez alguma cirurgia? Qual foi o tipo, resultados? Já fez transfusões sanguíneas? Já foi hospitalizado? Tem alguma medicação de uso regular? Por exemplo, se a pessoa for hipertensa, ela pode tomar losartana. Não, tomo losartana. Eu sou diabético, eu tomo glifage 2 vezes ao dia, não sei o que, entendeu? Então tem que saber perguntar isso aqui também. Antecedentes familiares. Qual é o estado de saúde dos familiares de primeiro grau e do cônjuge? Isso aqui é importante para saber tanto o histórico familiar quanto rede de apoio. Então, se tiver algum paciente, né, ou algum parente que morreu, tem que falar a idade da morte e dos familiares falecidos. Então, perguntar da mãe, do pai, dos irmãos, quantos irmãos, da cônjuge, dos filhos, incluir os avós em caso de pacientes pediátricos, né? Então, se for uma criança que você estiver atendendo, tem que perguntar dos avós também. Se estão vivos, morreram, ou se morreram de quê, com quantos anos, tal. Isso aí é muito importante. Tem alguma doença comum na família? Não, minha família tem um histórico de doença de câncer de mama, então tem neoplasias envolvidas. Todo mundo da minha família é alérgico, todo mundo tem sinusite, então AVC, tuberculose, asma, cardiopatias, hipertensão, morte súbita, transtornos mentais, hemopatias, diabetes, obesidade. Precisar também se há existência de familiares com sintomas semelhantes aos apresentados pelo paciente, beleza? Então, tem que estar muito bem encaixado essa parte aqui da família, porque serve como uma investigação a mais ali
para o médico, beleza? Agora sobre os antecedentes sociais, envolve ali os pessoais que envolvem a religião, perguntar sobre a religião, as crenças. Isso aqui é importante por conta da rede de apoio essencial para o paciente. Perguntar sobre a escolaridade, formação profissional, qual o grau de instrução, isso aqui é necessário para adequar a linguagem, saber com a classe econômica com o paciente que você vai estar lidando ali com o paciente. Tem algum agravo na saúde por ocupação, por exposição ocupacional, por exemplo, uma pessoa que ela mexe com tinta ou mexe com muito pó, ela pode ter problemas ali no sistema respiratório justamente por conta da ocupação que ela tem, entendeu? Nesse sentido. Familiares, perguntar sobre as condições de moradia dos familiares, onde é que moram, se tem saneamento básico ou não, qual é o material que mora a casa, o número de cômodos, quantas pessoas tem na casa, quantas pessoas trabalham, quem é o provedor da família, qual é a renda familiar, como é que é o relacionamento familiar, é amigável, não, tem muita briga, tem que saber perguntar. E tem redes de apoio, tem família, tem amigos, tem igreja, tem organizações sociais, tem que saber perguntar isso para o paciente, beleza? E, para finalizar, as perspectivas do paciente sobre o processo de adoecimento e tratamento. Que essa parte que é uma parte que é mais subjetiva, então a gente tem que saber a perspectiva do paciente, e o importante é garantir para o paciente um espaço para ele falar sobre as percepções dele. E uma forma, tem que tentar entender a forma como o paciente avalia aquela situação e como ele enfrenta aquelas dificuldades que vêm com o processo de adoecimento. E são muito importantes ali para o processo de tomada de decisões da equipe, porque é baseado muitas vezes ali no como o paciente se vê perante aquele processo que algumas decisões médicas são tomadas, beleza? Então, tanto é de continuar o tratamento, como é de intensificar o tratamento ou parar o tratamento. Então, essa parte que é uma das mais importantes. Então, quais são suas ideias sobre a doença? Então, vai envolver as compreensões, né, e as crenças do paciente ali sobre a natureza do problema e as causas. Tá sentindo alguma coisa? Ah, eu sinto medo, raiva, culpa, tristeza, ambivalência, um sentimento duplo, né, em relação ao problema, né, e à evolução que o paciente está tendo. Quais as repercussões disso na sua vida? Ah, não, a repercussão é que agora eu estou gastando todo o meu dinheiro para ficar aqui, porque antes eu era provedor da minha casa e não tem mais ninguém trabalhando. Essas são as repercussões do processo de adoecimento. Quais são as suas expectativas em relação ao processo? Não, espero melhorar daqui uma semana para voltar a trabalhar, para cuidar da minha família, cuidar da minha casa, cuidar da minha saúde novamente, tudo mais. Então é uma forma de você perguntar sobre as expectativas do paciente. Expectativas do paciente com relação ao tratamento, à equipe de saúde, né, as limitações, os benefícios, e perguntar se o paciente tomou alguma medida para lidar com esse processo. Não, você adoeceu, está internado aqui há uma semana, e você tomou alguma medida para cuidar da sua casa? Não, sim, eu falei com alguns amigos, alguns familiares estão indo lá cuidar dos meus filhos que estão em casa, estão sozinhos, e um pessoal da igreja também está me ajudando ali a lidar com esse processo, mas em breve eu espero sair, enfim. Então é nesse sentido que esses 5 pontos aqui devem ser avaliados, né? Aqui as ideias, os sentimentos, as repercussões, as expectativas e as medidas tomadas, beleza? Isso deve ser tudo avaliado aqui nessa parte das perspectivas do paciente. E assim a gente finaliza a nossa história clínica. Cara, eu confesso que é algo muito intenso, muito grande, e deve ser feito assim com uma certa leveza, mas até a forma da gente estudar não tem como ser muito livre, né? Às vezes é mais mecânico ali, mas você tem que entender que é uma vida que está ali e muitas vezes ela tem muitas coisas para falar e você consegue colher várias informações que são importantes, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que essa revisão, essa aula de história clínica tenha facilitado a vida para vocês. É uma aula densa mesmo, sequência de aulas bem densas, mas que uma vez que vocês aprendem a fazer a história clínica ali jeitinho, cara, só sucesso, beleza? Então, tamo junto, pessoal. Valeu, até a próxima.